Amados irmãos, vamos então ouvir a exposição das Escrituras. Vamos mais uma vez voltar a nossa atenção para a primeira epístola do apóstolo João. O texto da pregação dessa manhã é o capítulo 4, versículos 1 a 3. Mas nesse texto menciona o espírito do anticristo. E vamos então voltar um pouco, fazer uma leitura que também trata sobre isso, capítulo 2, versículo 18 ao 26. Onde já ouvimos diversas pregações. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Agora vamos ao texto da pregação, 1 João, capítulo 4. E vamos ler versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Até aí, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos curvar a cabeça e orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, vamos ouvir a exposição da Tua palavra e confessamos a nossa dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor, na sua bondade, conceda àquele que fala para que o faça com integridade e fidelidade, no poder do Espírito Santo, com sabedoria, que sejamos conduzidos, Senhor, à verdade, ao Teu Filho Jesus Cristo e aos deleites da salvação nele. Tem misericórdia de cada um daqueles que ouvem, para que pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito Santo, sejam capazes, em primeiro lugar, de prestar atenção, de ouvir com mansidão e receptividade a palavra do Senhor, de tal modo que a recebam como palavra do Senhor e ela possa produzir no coração de cada ouvinte aqueles frutos que são por Jesus Cristo para a glória do Teu nome. Rogamos, Senhor, tudo isso, certos de que o Senhor nos ouve e nos atende. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós ouvimos a respeito de 3 sinais que indicam a nossa permanência em Deus. O primeiro deles foi a verdadeira fé em Jesus Cristo, tal como ele nos é apresentado no Evangelho. Isso é um sinal. Se alguém abraça e crê nesta fé,
é um sinal de permanência em Deus. Mas não é o único sinal. O apóstolo João também falou sobre o verdadeiro amor. Um amor recíproco, sincero, sacrificial e intencional. Mas esses dois sinais só são possíveis à luz do terceiro sinal. A obra do Espírito Santo em nós, a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que nos foi dado, então, é o terceiro sinal. E observamos, então, na ocasião, como esses sinais estão interligados. Então, o Espírito Santo nos convence de que é verdade aquilo que o Evangelho diz a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, convencidos, cremos. Quando cremos, recebemos a vida. O Espírito Santo, então, nos faz novas criaturas. E nos faz, como nova criatura, frutificar em amor verdadeiro uns pelos outros. Uma prova dessa conexão foi observada no próprio texto de 1 João 3, versículos 23 e 24, quando o apóstolo fala de mandamento no singular. E fala de mandamento justamente dizendo, o mandamento é este, que creiais em o nome do seu Filho Jesus Cristo e ameis uns aos outros. Então, onde houver a verdadeira fé, sabemos, ela é operante, ela atua pelo amor. Onde houver a verdadeira fé, certamente haverá verdadeiro amor. E isso nos foi confirmado quando nós ouvimos no último domingo uma série de textos do Novo Testamento onde fé e amor aparecem juntos. Uma das coisas que naquele contexto ouvimos é que os versículos 23 e 24 do capítulo 3 servem então como uma ponte para conectar com os assuntos que João vai desenvolver no capítulo 4, naquela parte da carta. Então, que assuntos são esses? O capítulo 4 fala a respeito de fé, versículos 1 a 6. E depois, versículos 7 a 21, qual seria o assunto? Amor. Então, aí está. O capítulo 4 é sobre fé, versículos 1 a 6, e sobre amor, 7 a 21. E nesse contexto, mais uma vez, o apóstolo menciona a obra do Espírito Santo, pelo menos 2 vezes. Agora, quando eu digo a vocês o assunto sobre a fé, versículos 1 a 6, e o assunto sobre o amor, de 7 a 21, é óbvio, vocês podem notar a diferença. A maior parte do capítulo 4 é sobre o amor. E vamos chegar lá, se Deus assim permitir. Ele, a partir do versículo 7, vai desenvolver várias questões ainda relacionadas ao amor. Mas antes de desenvolver esse tema de forma mais aprofundada, do 7 ao 21, aqui no versículo 1 a 6, João quer demonstrar que o verdadeiro amor está fundamentado na fé apostólica. Ele não está separado da fé. Isso é importante. Porque quando nós começamos a enfatizar demais a fé, podemos nos esquecer do quê? Do amor. Mas, quando começamos a enfatizar demais o amor, podemos nos esquecer da fé. E por isso João não fala só do amor ou só da fé, ele fala da fé e do amor. Hoje, então, vamos voltar a nossa atenção para a fé. E não vamos olhar todo o texto de 1 a 6, vamos olhar apenas os 3 primeiros versículos. Falando sobre a fé, nesses versículos, João nos adverte sobre a necessidade de verificar o que nós estamos ouvindo a respeito de Jesus Cristo. Se a mensagem que nós ouvimos sobre Jesus, se esta mensagem vem, se ela procede de Deus. Então, a questão aqui, no final das contas, é se estamos ouvindo ministros fiéis ou se estamos ouvindo falsos profetas.
Portanto, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema, que é o imperativo do nosso texto. Provai os espíritos se procedem de Deus. Esse é o tema. Provai os espíritos se procedem de Deus. E nós vamos ver duas coisas sobre este assunto. Primeiro, se isso se faz necessário realmente. Se é realmente importante provar os espíritos. Isso está no versículo 1. Mas a segunda coisa que nós vamos olhar é como. Como é que podemos provar os espíritos se eles procedem de Deus? Isso está nos versículos 2 e 3. Então, em primeiro lugar, veremos por que isso se faz necessário. Vamos ler mais uma vez o versículo 1 para tê-lo em mente, enquanto ouvimos a exposição desse versículo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aqui está, então, a importância deste assunto e porque se faz necessário provar os espíritos. Então, mais uma vez, observamos como o apóstolo começa. De forma afetuosa. Ele se dirige a seus leitores como amados. Mas isso revela uma outra coisa. Revela o sentimento que motiva João a ter esse cuidado, de alertá-los sobre os perigos que rondam a fé, os perigos para a fé. Por que ele está tocando nesse assunto? Por que ele está alertando sobre os falsos profetas? Por que ele está dizendo, provai os espíritos? A razão é amor. E aqui já vemos de novo a conexão entre amor e fé. O verdadeiro amor nos leva a nos preocuparmos com a fé das pessoas. João está preocupado. Agora, também o termo amados serve aqui com uma função literária, para chamar a atenção para o que vai ser dito a seguir. Então, você pode observar que a palavra amados aparece 3 vezes no capítulo 4. Olha, o início do versículo 1, amados. Essa é a parte da fé. Agora, versículo 7 começa a parte do amor. E como começa? Amados. E depois, no versículo 11, ainda na parte do amor, também amados. Temos 3 grandes porções em nosso texto. 2 delas sobre o amor e uma delas sobre a fé. Então, a parte da fé é bem destacada quando começa amados. E quando sai da fé e vai falar sobre o amor, versículo 7, amados. Então, serve como um elemento para indicar a mudança do assunto. Agora, eu disse, amados indica então que ele vai falar alguma coisa importante, uma declaração. Qual é a declaração para a qual João quer chamar a atenção? Essa declaração em nosso texto tem um aspecto negativo e outro aspecto positivo. Então, qual seria? O aspecto negativo. Não deis crédito a qualquer espírito. E o aspecto positivo. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Então a exortação tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. A razão para esse teste aqui ordenado é que nem todo espírito procede de Deus. Então surge a pergunta. Inclusive, esta é uma palavra muito repetida aqui e nós devemos entendê-la. Surge a pergunta, o que quer dizer a palavra espírito? Embora possamos ter muitos espíritos em mente, por esse termo poderíamos pensar nos anjos, nos demônios e nos espíritos dentro dos seres humanos. Mas aqui, o sentido não é um sentido de anjos ou demônios. Ele fala sobre confessar a Jesus. Então não está se referindo a seres espirituais.
Aqui a ideia de João é falar sobre homens. Espírito aqui é um termo para referir-se aos seres humanos. E ele está pensando em uma categoria específica de seres humanos. Os professores, os pastores, aqueles que estão dizendo, eu estou falando em nome do Senhor, eu estou ensinando da parte de Deus para vocês. Isso fica evidente quando você presta atenção ao contexto que eles confessam, os falsos profetas, tudo isso está indicando. O espírito aqui é o espírito dos professores, é uma palavra para substituir a ideia de professores, de pastores. Então, nesse contexto, João está dizendo, está se referindo àquelas pessoas, aqueles homens que se diziam cristãos, alegavam pregar e ensinar em nome de Jesus Cristo. Ele tem em mente aquelas pessoas que haviam, como já ouvimos em pregações passadas, saído da igreja, deixado a doutrina dos apóstolos e que agora, por meio de seu ensino e pregação, estavam tentando capturar os leitores de João. Basicamente dizendo, olha, vocês têm que deixar essa versão de igreja aí e vir para a nossa versão de igreja. Nós temos uma mensagem, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Evangelho, nós temos Cristo. Deixe esse ensino apostólico e venha conosco, acompanhe, nos acompanhe. Então, essas pessoas estavam tentando enganar as igrejas de Cristo. Mas João alerta, nem todos que afirmam falar em nome de Deus realmente estão falando em nome de Deus. E é por isso que vocês não devem, diz ele, receber como verdadeiro todo pronunciamento profético, toda pregação ou ensino, só porque a pessoa diz, eu estou aqui falando em nome de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Ouçam! João diz, isso não é suficiente. E é possível, então, irmãos, que as igrejas que receberam essa carta, no desejo sincero de ouvir a Deus, estivessem imprudentemente abertos ao que os falsos profetas tinham a dizer. Você pode pensar na versão moderna desse perigo. Vocês estão aqui? Um dia eu terei que prestar contas diante de Deus por cada palavra que eu pronuncio nesse púlpito? É sério? É perigoso? Perigoso. É um peso. E então, você ouve a pregação, você tem provavelmente um relacionamento com o pregador, você já foi na casa dele, você já viu como os filhos dele são educados, como ele é com sua esposa, você tem alguns sinais que você pode ver ou não a graça de Deus e confirmar se ele é um hipócrita ou se ele é verdadeiro. Tem todas essas coisas. Você pode avaliar as pregações a longo período, pode voltar e ouvir no YouTube, pode pedir uma cópia para ler. Você diz, bom, tem uma pregação. Mas chega na segunda-feira, você diz, olha, eu quero mais. Eu vou ouvir aqui, esse outro. Ah, olha que tema interessante. Olha, eu nunca tinha visto esse assunto. E você vai. Só que agora você está num campo perigoso. Você não conhece a vida, você não sabe a fonte, e se você não tiver critérios, você engole espinhas junto com carne. Você pode até morrer sufocado. E não são poucas vezes que pessoas chegaram para pastores fiéis, inclusive a mim, dizendo, olha, pastor, eu estava ouvindo aí umas coisas, umas outras posições. Essa coisa, por exemplo, sobre a grande ordem mundial. As igrejas todas estão capturadas
pela ordem mundial. Eu achei melhor não congregar em igreja nenhuma. E aí começa com ficções. Então é um perigo. Um perigo que não está em Éfeso, em Tiatira ou Laodiceia. E não está meramente em Campinas. Porque basta você acessar o seu computador e você pode ir aonde você quiser e ouvir quem você quiser. Então, por esse perigo de que você ouça alguma coisa que não fará bem à sua alma, uma comida intoxicada, João diz, você não pode dar-se à credulidade. Imaginar, porque tem alguém num púlpito com gravata ou sem gravata, com Bíblia ou sem Bíblia, que isso é já a palavra de Deus. O que ele diz? Como é que você deve proceder? O que você deve fazer? Ele diz, você deve provar os espíritos. Provar significa testar. Examinar. Tem uma relação com as moedas do passado, do mundo antigo. Então alguém poderia vir com uma moeda de ouro e dizer, olha aqui, pagamento, e não ser de ouro. Então alguém que recebia uma moeda de ouro não iria confiar que a moeda é de ouro. Ele iria testar, provar a realidade, se é ouro ou não. Então, provar os espíritos significa avaliar as declarações de tais pessoas para verificar uma coisa. Então eu vou ouvir a declaração para verificar outra coisa, a saber, se isso procede de Deus. Então quero que vocês entendam. Você começa pelo conteúdo, mas aonde você quer chegar? Você quer saber, você quer uma resposta para a seguinte pergunta: qual é a fonte disso que está sendo dito? Procede de Deus ou não? Os critérios que devem ser usados para provar os espíritos, veremos. Versículos 2 e 3. E depois os versículos seguintes também. Mas aqui no versículo 1, João explica por que provar os espíritos é importante. Você conseguiria achar isso na sua Bíblia? Por que provar os espíritos é tão importante? Ainda no versículo 1, se você olhou para essa parte do versículo, você acertou. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então fica claro que quando ele diz, não deis crédito a qualquer espírito, significa, não aceitem como verdade, não deem créditos àqueles que dizem falar da parte de Deus, mas são falsos profetas. Então aqui está o perigo que revela a importância do assunto. Qual é o perigo? É que o mundo está cheio de falsos profetas. Por sua própria natureza, os falsos profetas parecem ser genuínos. Esse é o problema. Há algo, um item, por assim dizer, nos falsos profetas, que dá a eles uma capacidade de parecer que são realmente fiéis ministros de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo e que falam da parte de Deus. Eis o que Jesus disse a esse respeito em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos. Significa o quê? Tomem cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam, agora veja, disfarçados em ovelhas. Então, qual é a aparência do falso profeta? O que ele vai parecer a quem o ouve? Que ele é uma ovelha de Jesus Cristo.
Mas diz que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Notem que Jesus está indicando que os falsos profetas possuem uma capacidade de enganar as pessoas, aqueles que os ouvem, dando parecer que são ovelhas, mas sendo, na verdade, lobos roubadores. Essa capacidade dos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas para enganar também é destacada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 11, onde Jesus nos previne. Levantar-se-ão, agora veja, muitos falsos profetas e, qual o verbo que aparece? Enganarão. Quantos? Muitos. Então, quando você lê isso, deve entender. Sinal vermelho. Versículo 24 do mesmo capítulo. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Então pronto, você não pode confiar em sinais e prodígios. Por que eles vão fazer sinais e prodígios? Para enganar, de novo o verbo. Se possível, os próprios eleitos. E o apóstolo Pedro também escreveu sobre isso em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3. E eu quero que você ouça isso com a máxima atenção e pense o seguinte: essas palavras de João são uma realidade hoje? Pense. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, agora observe a palavra, dissimuladamente. O que significa essa palavra? Significa enganosamente. Significa, aqui no grego, significa secretamente, disfarçadamente. Que os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, quem as abraça pode ter um sentimento bom no começo, mas será destruído no final. Até ao ponto, diz o texto, de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. A heresia chega ao ponto de rejeitar o Cristo revelado na Bíblia, enquanto se aceita outro Cristo inventado pelo pregador. E muitos, de novo, muitos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, os fiéis acabam, aos olhos do mundo, sendo colocados no mesmo patamar, no mesmo prato que esses falsos. E aí diz, também, movidos por avareza, cobiça, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles vão sofrer o juízo. Mas agora, eles estão enganando, com palavras fictícias, movidos pela cobiça, pelo dinheiro, falando dissimuladamente. Então aqui está a necessidade de ouvir essa advertência. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Essa expressão mundo fora é nesse contexto uma alusão àqueles que haviam deixado a igreja, se separado da doutrina apostólica, e então João diz que eles foram para o mundo.
Então fala da relação entre o falso ensino e o mundanismo. Isso você pode ver no versículo 5, que permitindo o Senhor ouviremos no próximo domingo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Isso são os falsos profetas. Agora, esses homens, sobre quem João fala aqui, e havia falado lá no capítulo 2, versículo 18 a 26, que fizemos a leitura, são então esses homens ensinando mentiras. Vejam lá no capítulo 2, versículo 19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora olhe para o versículo 26. João completa dizendo: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. De novo, o verbo enganar. Então, João fala dessa afinidade entre os falsos profetas e o mundo. E pelo que ouvimos na segunda carta de Pedro, o que espera esses enganadores que dizem falar em nome de Deus é o juízo. Pedro disse: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então certamente eles serão alcançados pelo juízo de Deus. Mas está lá João no primeiro século dizendo: eu quero expor os impostores agora. Eu não vou esperar apenas pelo juízo de Deus, mas a igreja de Cristo precisa saber identificar os impostores dos verdadeiros. E por isso João então diz: provai os espíritos. Se você está atento, notou que os verbos aí estão todos na segunda pessoa do plural. Não deis crédito. Provai. Provai no texto grego está na segunda pessoa do plural. É um imperativo. Então isso deixa claro. Essa responsabilidade para provar os espíritos é a responsabilidade de quem? É da igreja. Cada crente tem essa responsabilidade. Porque esse teste vocês precisam aplicar ao púlpito desta igreja. Vocês precisam alcançar uma confiança diante de Deus de poder dizer: eu estou ouvindo pregação fiel. Mas assim como a moeda no mundo antigo, ela vai circulando e sendo provada por diversas pessoas, esse processo é o processo contínuo. Você ouve a pregação e diz: estou ouvindo a voz de Deus. Você ouve a outra pregação, pelo que você procurará? De novo, procede de Deus o que está sendo dito. E se um dia o pregador, sendo eu mesmo, vos disser algo que não é de acordo com o santo e bendito Evangelho de Cristo, a primeira medida é a admoestação sincera e real. Mas se o pregador continua se afastando da verdade, da doutrina apostólica, o conselho da igreja certamente tomará a medida de dizer: meu irmão, por favor, você não pode pregar a palavra de Deus ao povo de Deus. Isso, meus irmãos, é uma segurança para vocês. Vocês devem se lembrar com todo entusiasmo e alegria: essa congregação não pertence a Elianai. E não pertencerá a nenhum outro pastor. Ela pertence a Cristo. Se Elianai falhar, se Elianai disser mentiras, os pastores, os presbíteros, atirarão Elianai e procurarão um outro homem fiel. Então vocês não estarão sendo enganados pela eloquência, pela simpatia e por outras coisas tão comuns para atrair e enganar as pessoas. Há uma segurança no Evangelho quando estamos realmente procurando viver a palavra de Deus. Nós estamos firmados em homens.
Estamos firmados e devemos estar firmados em Jesus Cristo, nosso supremo pastor. Os homens só têm algum valor na medida em que eles expressam a palavra de Cristo, a fidelidade a Cristo, o serviço a Cristo, a imitação de Cristo. Tirou Cristo, o homem é nada. É pó e cinza. Então vocês devem lembrar disso. Vocês devem amar o pastor, mas devem amar muito mais a Cristo. Então, essa é a vossa responsabilidade. O que João deseja mostrar é que a nossa fé está conectada com o que nós ouvimos. João nos diz, devemos então identificar a fonte do que nos é ensinado, pregado. Devemos nos perguntar, isso vem do Espírito de Deus ou vem do espírito do anticristo? Essa pergunta é importante. Por quê? Porque há muitos falsos profetas mundo fora. Então, em meio a tantas vozes, a tantas doutrinas, é fácil nós sermos enganados. Se você acessa o YouTube, você encontrará milhares e milhares de vozes. Há pessoas fiéis ali. E muitas delas são fiéis, mesmo que não concordem conosco em todas as doutrinas. Mas estão juntas conosco nas questões essenciais, especialmente aquelas que dizem respeito a Cristo e à salvação. Mas ao mesmo tempo, como lemos em todos os textos sobre os falsos profetas, muitos falsos profetas, muitos. Você vai ao YouTube, o que você vai encontrar? Muitos falsos profetas. Pessoas que anunciam outro evangelho, que distorcem a palavra. Há aqueles que fazem isso até conscientemente, porque são motivados por interesses políticos e financeiros. Quando uma igreja pertence a um homem, como a igreja é como se fosse a pequena empresa dele, que ele criou. Ninguém pode tirá-lo de lá. Ele é o rei dessa igreja. Se alguém não concorda, ele coloca para baixo e a pessoa tem que sair. Quando uma igreja, então, pertence a um homem, é do interesse desse homem. Se ele olhar para a igreja como uma empresa, é interesse dele fazê-la crescer a qualquer custo. Para cobrir os gastos. Para não correr o risco financeiro. E ele começa a pensar cada vez de forma maior, mais extensiva. É como a Torre de Babel. Façamos grande nosso nome na terra. Então, influenciado pelo espírito do anticristo, um homem dirá: venham para cá todos vocês, eu tenho o Espírito Santo. Eu falo a palavra de Deus. Olha você, a vitória é sua. E aí então as palavras começam a surgir. Então, nesse contexto, as pessoas são usadas, exploradas e descartadas se elas fizerem as perguntas erradas. Se elas fizerem uma crítica a algo que está errado, serão descartadas. Esses homens não estão interessados no bem das ovelhas de Cristo. Eles não são pastores. Eles não são ovelhas de Jesus. Eles são lobos roubadores. O interesse não é cuidar, mas é explorar e destruir. Então, há muitas vozes no mundo. Há muitos espíritos no mundo. É importante provar os espíritos. Você precisa saber qual é a fonte daquilo que está ouvindo. E para saber isso, você precisa atentar para duas coisas. Uma delas está enunciada em Mateus 7, quando Jesus fala dos falsos profetas. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Essa é uma das maneiras de saber se a fonte é o Espírito Santo ou é o espírito do anticristo. Mas aqui, João apresenta uma outra maneira de aplicar esse teste. E que maneira é essa? Ele diz para olharmos para o conteúdo
Ele diz que podemos reconhecer a fonte do que está sendo dito. Podemos saber se o ensino vem do Espírito Santo ou não, focando em saber qual é o conteúdo. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Como é que provai os Espíritos? Como é que podemos provar os Espíritos? Vamos ler de novo, agora versículos 2 e 3. Segundo ponto da pregação. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então já ouvimos o que deve ser feito, provai o espírito. Por que deve ser feito? Por causa dos muitos falsos profetas. Sabemos que existem verdadeiros ministros de Cristo que pregam a palavra fielmente. Também existem falsos profetas que alegam falar em nome de Deus, mas são mentirosos. Então, quando você pensa sobre isso, você dirá, pastor, é complexo, como alguém vai saber? E vamos pensar aqui, então, sobre dois pastores. Um é fiel ministro de Cristo e outro é um falso profeta, um enganador. Os dois dirão. O Espírito Santo está falando com a igreja. Os dois poderão dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você diz, e agora? Os dois estão com suas Bíblias abertas. Talvez os dois estejam de gravata azul. Complicou. Os dois dizem falar em nome de Deus. Os dois têm pessoas que os ouvem. Como é possível identificar o verdadeiro pastor do falso pastor? Como? Jesus disse que os falsos pastores parecem soar como genuínos. E Pedro disse que as heresias destruidoras, que eles introduzem heresias destruidoras dissimuladamente. Assim sendo, como alguém pode distinguir as ovelhas dos lobos que estão em pele de cordeiro? Como é possível discernir entre o espírito da verdade e o espírito do erro? Veja o que João diz. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Nisto o quê? Como? Pelos sinais e milagres que o pastor realizar? Pela eloquência do pastor? Pela quantidade de pessoas que o ouvem? Pelas emoções, a pessoa dirá... Eu ouvi esse pastor e quando ele falava, eu senti uma coisa em minha alma, eu senti assim uma paz, um bem-estar, uma coisa gostosa e fofa no meu coração. Que lindo. Mas isso não resolve. Qual o critério para provar os espíritos? Qual o critério para saber que realmente aquela fala vem do Espírito Santo e não do espírito do anticristo? Como saber se ele fala a verdade ou se ele propaga o engano? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. É a pedra de toque, através da qual verificaremos a realidade ou não de uma determinada afirmação. Quem é essa pedra? O próprio Cristo. O teste de João é direto. E pasmem, não é um teste emocional, não é um teste sobre dons, é um teste doutrinário, confessional.
João está dizendo aos seus leitores: vocês podem saber e distinguir quem é da parte de Deus aplicando o teste doutrinário. Qual teste, João? O que devemos observar? João diz: observe a cristologia. Observe o que esse homem está dizendo a respeito de Cristo Jesus. Aqui, nesse contexto, o Espírito de Deus é reconhecido como aquele Espírito que vai ensinar os seres humanos, todo Espírito, quando eles reconhecem a Jesus Cristo como aquele que veio em carne, aquele que assumiu a natureza humana. Quando os seres humanos, todo Espírito, não reconhecem isso, eles mostram que não são de Deus, não são ensinados pelo Espírito de Deus. Então, se você olha para o versículo 6 do mesmo capítulo, verá que o papel do Espírito Santo é dar testemunho da verdade sobre Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, é nos mostrar quem é Jesus. O Espírito Santo, ele não nos chama para ele mesmo. Por assim dizer, ele pega na nossa mão e diz: eu vou conduzir você para a vida, eu vou conduzir você a Jesus Cristo. Então, João está dizendo: você precisa observar a cristologia. Nesse contexto, poderíamos fazer esse exercício. O que diz aqui? Primeiro ele fala de Jesus, isso é o nome dele. Então você vem à sua mente. O nome significa que ele é o Salvador. Aponta para a sua obra para nos salvar dos nossos pecados. Mas também diz que ele é o Cristo, é o título. Fala que ele é o Messias, o ungido de Deus, prometido por todo o Antigo Testamento. Aquele que foi ungido por Deus o Pai com o Espírito Santo para ser a catequese. Nosso profeta, nosso sumo sacerdote e nosso rei. Mas diz mais, e aí está a maior ênfase. João diz que ele veio em carne. A forma como está aqui o verbo no texto grego aponta para um status estabelecido. Quer indicar, Cristo não se fez meramente, Cristo não fez uma mera aparição como alguém que tem carne. Ele não se disfarçou de ser humano, ele não se fingiu homem, mas quer indicar o verbo que ele plenamente, integralmente assumiu a natureza humana, a existência corporal comum à humanidade, com fome, com sede, com sono, com tristezas. Então a expressão veio em carne, ela comporta um resumo, um credo a respeito de Jesus Cristo. Porque quando você vê, veio, fica implícito a sua existência eterna antes da vinda. Quer dizer, veio é porque ele é, sempre foi, sempre será. Fala da sua existência na eternidade. Então, quando lemos veio, diremos, ele é Deus, pré-existente. Mas quando diz veio em carne, aponta para a plenitude dos tempos, quando ele nasceu da carne e do sangue de Maria, quando ele veio a este mundo para ser o nosso Salvador, a sua existência humana na história. Então, em outras palavras, poderíamos pensar no no Catecismo de Heidelberg e dizer com o Catecismo: ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem justo. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus agora e para sempre. Essa expressão é, portanto, uma martelada. Essa expressão é a morte das heresias ensinadas por aqueles falsos pastores nos dias de João. É a morte de uma doutrina, de uma heresia chamada docetismo, que dizia que Jesus apenas parecia ter um corpo, mas não possuía um corpo real.
É a morte de outra heresia, o gnosticismo. A crença de que a matéria física é má e que, portanto, Jesus não poderia ter um corpo. É a morte de uma centena de outras heresias que negam sua divindade ou sua humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo veio em carne e é vida. É vida para aqueles que confessam a Jesus Cristo. É vida porque a cristologia de João é inseparável da doutrina da salvação, a soteriologia. A encarnação de Cristo é o fundamento da nossa salvação. Não poderíamos ser salvos se Cristo não assumisse a natureza humana. Tire a encarnação da Bíblia e o Evangelho ruirá. Cairá desde o Gênesis ao Apocalipse tudo. Não ficará nada sem a encarnação. A divindade eterna e a existência de Jesus indicada no veio e a verdadeira humanidade indicada na carne são o cerne, o centro do evangelho apostólico. O eterno e verdadeiro Filho de Deus, o verbo da vida. Ele assumiu a natureza humana para satisfazer a justiça de Deus. Ele morreu como homem, no lugar de outros homens, o justo pelos pecadores, para que nós, perdoados, pudéssemos obter a vida eterna. Portanto, quem nega a realidade da humanidade de Cristo, nega a sua obra expiatória, nega o Evangelho. É isso que os falsos profetas, contra quem João está falando, estavam fazendo, negando que Jesus Cristo veio em carne. E então, quando eles estavam negando isso, que Jesus Cristo veio em carne, João está dizendo, olha, quando eles negam essas coisas, isso é um sinal, uma evidência de que eles não estão falando pelo Espírito de Deus, mas há uma outra motivação, uma outra influência, a saber, o espírito do anticristo. Então, João aqui faz uma distinção entre a figura do anticristo e o espírito do anticristo que atua em figuras menores. Esse espírito do anticristo é uma influência espiritual sobre... É isso que você precisa entender. Esse espírito do anticristo é uma influência espiritual sobre todo falso pastor, falso mestre, falso profeta. Todo. Todo que não fala de acordo com o Evangelho, todo que está enganando as pessoas com uma falsa mensagem, não é o Espírito Santo a conduzi-lo. É o Espírito do anticristo. Agora, vejam, as pessoas têm medo, às vezes, quando elas leem coisas na internet, ai, será que o cartão de crédito é a marca da besta? Já ouvi pessoas dizerem isso. Olha, estão inventando um chip na China que vai colocar debaixo da mão direita ou aqui na fronte, e você não precisa mais pagar, você só vai passar a mão e já vai ser pago. Isso é o sinal da besta, é o sinal do anticristo. Quando elas encontram na rua alguém que colocou 666, elas clamam pelo sangue de Jesus. Elas estão cheias de misticismo barato e emocional, mas não são capazes de detectar a mentira que muitas vezes estão ouvindo de seus púlpitos, a omissão do Evangelho, o repúdio da graça, o descaso para com a verdadeira fé e a doutrina sã. Não. Ele está falando, é Jesus que está falando comigo. Talvez dirão, fala mais, Jesus. Mas se assustam com números, se assustam com hipóteses sobre o anticristo, mas não se assustam com o espírito do anticristo. E por quê? Operação do erro, o mal, o pecado,
O diabo, todas as influências estão conduzindo tais pessoas para uma vida que aparentemente é de Cristo, mas se não possui a Cristo, de fato é uma vida condenatória. E Jesus disse: muitos falsos profetas e muitos que serão enganados. João está lembrando a seus leitores que essa coisa dos falsos, dos anticristos, eles já tinham ouvido falar. Então eles não estavam sendo pegos de surpresa. E qual é o objetivo do anticristo? E é aqui que você precisa entender. Como que você poderia identificar o espírito do anticristo em nossos dias? Porque talvez você vai ouvir um pastor dizer: olha, Jesus Cristo veio em carne. E pronto, você diz: se ele está dizendo isso, está ok. Mas não. Quando ele fala sobre Jesus Cristo que veio em carne, isso é um resumo do que se deve crer a respeito de Cristo. Ele está lidando com um problema dos seus dias. Mas qual é o princípio que está por trás disso? O espírito do anticristo não vai só negar a natureza humana de Cristo ou a divindade de Cristo. Se você pensa no próprio objetivo do anticristo, qual é? É enganar as pessoas, negando a verdade sobre Cristo. O anticristo e o espírito do anticristo desejam apenas uma coisa: afastar as pessoas de Cristo. O diabo não tem problema com que a igreja fale de Cristo, desde que não seja o Cristo da onde? Do Evangelho. Seja o Cristo dos sentimentos, o Cristo pop, o Cristo da cultura. Pode falar, ele baterá palma, ele dirá: fale mais. Porque o espírito do anticristo atua por esse meio para, enganando as pessoas, levá-las para longe de Cristo. E meus irmãos, tão fraco como eu sou, tão ignorante quanto eu sou, me sinto até diante desta verdade pequeno demais para conseguir mostrar a vocês o peso dessas palavras. A quantidade de pessoas abraçando mentiras e não tendo nada mais do que o espírito do anticristo. Aqui, essa ação do espírito do anticristo é para negar a humanidade de Cristo, mas, de maneira geral, o espírito do anticristo quer esconder, quer dividir, quer distorcer, destruir qualquer ensino bíblico a respeito de Jesus Cristo. Quando isso acontece, quando o Cristo que é apresentado não é o Cristo da Bíblia, o que está ali influenciando é o espírito do anticristo. Então, uma pergunta importante é essa: o que cremos a respeito de Cristo? Quem é Jesus? E se você navegar pela internet, se você for até uma livraria, você vai perceber, você vai encontrar vários diferentes Jesus. Temos o Jesus dos autores populares, que rejeitam o retrato bíblico de Cristo. Se você teve a infelicidade de ler um livro de Dan Brown, sabe sobre isso? Se você teve a infelicidade de ler A Cabana, é sobre isso. É um outro Cristo, não da Bíblia. Temos o Jesus das religiões do mundo. O Jesus segundo Maomé. O Jesus segundo Gandhi. O Jesus segundo Dalai Lama. Temos o Jesus do ocultismo. Temos o Jesus dos cultos brasileiros, que muitos deles parecem reuniões espíritas, com atabaques e pessoas de branco girando e caindo no chão e dizendo que é o Espírito Santo. Temos o Jesus da cultura pop. As estrelas do esporte, jogadores, eles fazem o gol e apontam para cima, dando
estou glorificando a Deus. Não todos, mas muitos deles que fazem isso, logo em seguida estão sendo denunciados por prostituição, por traição, por imoralidade. Então, quando eles apontam para cima, é apenas um resquício de religiosidade. Não é amor real e verdadeiro ao Senhor dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Temos o Jesus das modelos, das influencers, de blogs e Instagram com seus milhares de seguidores, que dirão, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus, colocarão uma blusa dizendo, Jesus é meu amigo. Parece que estão pregando, parece que estão evangelizando. Temos o Jesus bonzinho, o Jesus meigo, o Jesus fofo, o Jesus que se adequa à vontade humana, o Jesus que olha os shows realizados dizendo que são cultos e está ali dizendo, olha, que gracinha, que bonitinho, os meus servos estão me adorando. Eles estão chamando atenção para si mesmos, mas tudo isso é louvor para mim. O Jesus do mundo gospel. E nesse mercado da espiritualidade, qual Jesus devemos acolher? João está dizendo, não siga o Jesus da moda. A escolha é clara e é única. Você deve escolher o Jesus canônico, o Jesus do Novo Testamento, o Jesus do Antigo Testamento, o Jesus da Bíblia inteira. O único retrato autorizado de Jesus é o Evangelho de Gênesis a Apocalipse. Então fique longe do Jesus social ativista, longe do Jesus que é meramente um profeta, longe do Jesus que é um mestre apenas, longe daquele Jesus que é um gênio religioso, do Jesus pacifista, do Jesus rebelde, do Jesus republicano, do Jesus marxista, e tem até Jesus vegetariano. Fique longe. Em vez disso, se apegue ao Jesus que Pedro pregou no Pentecostes. Portanto, que todo Israel tenha certeza, a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então, meus irmãos, qualquer pessoa que queira saber qual é o Espírito que está por trás de quem fala, deve olhar duas coisas. O que está sendo dito a respeito de Jesus e o que está sendo escondido, omitido a respeito de Jesus. Porque, por vezes, o problema não estará na heresia clara e direta. Lembre-se, os falsos profetas são enganadores. Eles sabem agir dissimuladamente. Então eles vão esconder certas coisas a respeito de Cristo. Você tem que olhar para a cristologia. O que ele está dizendo sobre Jesus, o que ele não está dizendo sobre Jesus. O que ele está escondendo, o que ele está omitindo, qual é o centro da mensagem que este homem está proferindo. Então, ontem no carro, quando estávamos indo lá para Paulínia, passamos em um lugar, e a esposa ficou curiosa para ver como era a mensagem desse lugar, e botou lá no Instagram. E botou um pedacinho da pregação. E a pregação era sobre Davi e Golias. Muito querida essa pregação, né? Mas desde que Jesus não esteja aí, né? Sempre outras coisas. E o pregador disse, olha, tem um Davi escondido dentro de você, esperando entrar, por assim dizer, em erupção. Alguém que é pequeno, alguém que é desprezado, mas se tornará grande. Falou. E falou sobre quem? Sobre os ouvintes? Não sobre Jesus. Digo sem medo. Tal pregação não procede do Espírito de Deus, mas do Espírito do Anticristo. É engano. É mentira. Então, pense
que alguém fizesse o seguinte exercício em muitas igrejas, que agora todas elas começam a se parecer muito umas com as outras, adotando todas essas questões concernentes ao som, às luzes, à parede preta, às danças, aos instrumentos de altíssimo nível, com músicos profissionais que até recebem para tocar. E então, há toda uma ação por meio da música. E vocês sabem, dependendo do tom, dependendo do modo como a escala está, ela tem influência. Uma escala musical pode fazer você ficar alegre ou mais triste. A música tem influências sobre os ouvintes. Então as pessoas vão sendo manipuladas nas suas emoções pela música. Elas já estão lá, perto da hora do pastor falar, já chorando. E nem sabe por quê, porque a música só estava dizendo a mesma coisa do começo ao fim, a pura repetição. Não é pela letra, é pela música. E então, emocionada, o pastor vem, e aí quando ele vem, não vem sozinho, tem que ter o fundo musical. Tem que ter as luzes que vão mudando conforme ele diz. Se ele diz uma coisa alegre, pode vir um tipo de luz. Mas se ele diz uma coisa mais triste, um outro tom. Manipulação, manipulação e manipulação descarada, psicológica, intencional, que deturpa, que mente, que engana. Mas se você tirasse a luz, se você tirar os músicos, se você tirar a parede preta, se você ficar longe das emoções e só pegar tudo o que ele disse e colocar numa folha de papel, o que você vai encontrar? Você vai encontrar jargões, frases. Você vai encontrar essas frases, muitas delas vindas de canções. A tua vitória tem sabor de mel. Pronto, aí está um jargão. Você vai encontrar as frases, os jargões. Você vai perceber que não falou de Cristo, mas estava focado no homem. Você vai perceber que há um monte de repetições. Você vai perceber que várias vezes ele disse, vire para o irmão do seu lado e diga isso ou aquilo. Pura estratégia para manipular as emoções. Você vai ver palavras fictícias, mentiras, vãs repetições, que não passam no crivo da Bíblia como um todo. E vou lhes dizer agora, a estratégia desses homens em nossos dias é similar à estratégia dos mágicos. Sabe como? Como é que o mágico nos engana? Ele parece que está com uma coisa aqui, e daqui a pouco ele diz assim, você olhou para essa mão, ele trabalhou com a outra mão. Ele usa coisas para chamar a atenção para um lado, para fazer o que ele quer pelo outro. Isso é o trabalho do mágico. Ele dissimula. Ele engana por meio de fazer chamar a atenção para as coisas erradas. Então, vocês querem saber o que é a parede do fundo preto? As luzes, o som exagerado, as músicas emocionais e repetitivas, são os artifícios dos magos dos púlpitos para enganar as pessoas que os ouvem. Tire tudo isso e não sobrará uma gota do Evangelho. Então, quando isso acontece, o que as pessoas estão ouvindo, milhares, é apenas a mensagem do espírito do anticristo. Então ouça o que diz sobre Jesus e o que não diz sobre Jesus. E se alguém ouve um dia essa pregação na internet, eu diria a essa pessoa, se você chegar à conclusão de que você não está ouvindo a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, saia. Saia porque você não está numa igreja de Cristo. Saia porque você não está ouvindo o Espírito de Deus, mas o Espírito do Anticristo. Saia! Agora, se você pode ter a certeza de estar ouvindo a verdade, não há nenhuma razão para você se vangloriar. Porque não é você
Não é o pregador, não é nem mesmo a igreja. É o Espírito de Deus, é a graça de Deus, é a obra de Cristo. Então, se você disser, olha, em meio a milhares e milhares de mentiras, eu cheguei até um lugar onde eu posso ouvir a palavra de Deus. Se você puder dizer isso, desenvolva um profundo senso de gratidão a Deus. Não há nada em você, não há nada no pregador, não há nada na igreja. É o Espírito Santo. É uma graça incomensurável. É um amor que veio até você para arrebanhar você para o rebanho de Cristo. É Cristo mesmo dizendo, venha minha ovelha, que eu vou cuidar de você, eu vou curar as suas feridas, eu vou ensinar a vida para você. Então você chega e pode dizer, bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor que me deu a oportunidade de ouvir domingo após domingo o Evangelho de Cristo. E ouvindo, ofereça toda a sua vida como um sacrifício de gratidão a Deus. Ofereça a sua vida em serviço. Trabalhe, deseje, se esforce para que este Evangelho alcance outras pessoas, para que Cristo seja glorificado por meio da pregação fiel de sua santa palavra. Tenha um compromisso com a verdade, um compromisso com Cristo. Se esforce e deseje que outros também estejam alicerçados na verdade, para a glória de Cristo. Amém. Amém.